Ninguém nota quando alguém começa a desaparecer lentamente. Você continua acordando, você continua falando, você continua vivendo a vida que os outros esperam de você. O sorriso surge automaticamente. Por fora, tudo funciona, mas por dentro, ninguém percebe o peso se acumulando no silêncio, nem o cansaço escondido por trás dos olhos. Você aprende a existir sem estar verdadeiramente presente, ocupar espaços enquanto desaparece lentamente. Algumas pessoas chamam isso de força, eu chamo de sobrevivência. Você observa a vida passar como se fosse um filme passando diante dos seus olhos, mas parece que você não é o protagonista da sua própria história. É estranho perceber que você está ali, mas você não está. Um pouco mais amargo hoje, esse é o Café com Teu Padre. Esse trecho que eu acabei de ler aqui não é autoral, são trechos de um determinado filme, mas a ideia é que a gente converse um pouco sobre o fardo gigantesco que está dentro do sacerdócio. É claro que a vocação sacerdotal é uma vocação linda de doação, realmente assim, de oferta de vida, né? O padre não é um homem, mas é o sacrifício de um homem. Porém, via de regra, a comunidade, ou todos que estão na volta, né, em maior ou menor nível, não percebem as dores que o padre guarda em silêncio. E, de fato, muitas vezes não devem perceber, porque o padre carrega o sofrimento de todo mundo, mas uma comunidade inteira não é capaz de carregar o sofrimento de um sacerdote. Eu sei que pode parecer um tanto quanto extremo isso que eu estou falando, mas é a realidade que a gente vem vivenciando. Cada vez mais aumenta o número de padres que tiram a própria vida. E aí, quando vem essa notícia, surgem diversas teorias, né? Os psicólogos vão dizendo, olha, ele não queria acabar com a vida, mas ele queria acabar com o sofrimento. Será? Acho que alguns chegam ao extremo de dizer, eu quero acabar com a vida inteira, porque eu não vejo uma perspectiva de continuar se vai ser tão pesado. E a gente sempre acha que esse peso vem de um adoecimento quando já é algo extremo, mas é a soma de várias e várias pequenas coisas que vão fazendo o sacerdote adoecer. Então, são comentários que a gente escuta cotidianamente, é a expectativa, e aqui posso dizer, ninguém tem uma expectativa mais exigente a meu respeito do que eu mesmo. Ainda assim, muitas pessoas vão dizer como o padre deve se portar, o que ele deve falar, o que ele deve, o local que ele deve ou não frequentar, e tudo isso vai se somando. Depois de um dia extenuante, um dia em que o padre atendeu diversas pessoas, digamos que a gente tem uma reunião lá, um determinado grupo da paróquia. Acabou a reunião, digamos que a reunião não foi muito boa, deu uma certa briga, descontentamento. A maioria dos leigos vai voltar para casa, encontrar a sua família, e aquilo vai ser só um pedacinho do seu dia. O padre vai voltar para casa, fechar a porta e lidar com a solidão. É Deus e o sacerdote que precisam resolver diversos conflitos internos de um homem que também tem os seus pecados, as suas misérias, os seus anseios. E por mais que muitos grupos venham falar que cuidam do padre, a realidade é que as pessoas só cuidam do padre quando ele já adoeceu. Ninguém cuida do sacerdote quando está num processo de adoecimento. Às vezes a gente escuta algum comentário assim, padre, o senhor está trabalhando demais, padre, o senhor está emagrecendo demais, padre, o senhor está sempre com o rosto um tanto quanto cansado ou anda muito irritado por falta de descanso. Ok, mas o auxílio para aqui. Quando muito, as pessoas rezam pelos sacerdotes, pela sua saúde, mas, via de regra, o primeiro impulso é falar mal do padre, dizendo, poxa, o padre, ou comparando, né? O padre anterior, o padre fulano, o padre da outra paróquia, faz tudo isso e não reclama. O padre da outra paróquia é muito mais acolhedor e não percebem que talvez o padre da sua própria paróquia está num processo de adoecimento. Então esse vídeo ele é bem diferente de todos que a gente costuma fazer aqui no café, porém
não é um grito meu, é um grito de milhares de sacerdotes. Eu percebo especialmente nos padres novos, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, esse peso silencioso que a gente vai carregando, seja pelo acúmulo das atividades, das cobranças da paróquia, e às vezes a gente busca ajuda em outro sacerdote e também escuta algum comentário maldoso ou algum comentário que diz: esse teu sofrimento não é nada, o meu é pior. Às vezes algum padre pode buscar ajuda no seu bispo e o bispo vai cobrar: olha, por que a tua paróquia está no vermelho? Por que as contas não estão como deveriam estar? Sendo que existe um ser humano extremamente fragilizado ali. Eu sei, não é por mal, mas muitas e muitas vezes a gente vai carregando um peso maior do que o que a gente consegue e maior do que o que a gente deveria dentro do que Deus espera de nós. Vamos olhar para a comparação. Quantas vezes a gente é comparado com algum santo que foi sacerdote, né? Ah, mas o São João Vianney não fazia isso. E aí, sim, se exclui completamente que são séculos diferentes, que são contextos diferentes. São João Vianney falava que ir numa festa era coisa do demônio e as pessoas escutavam e vinham para a igreja e fechavam o tal salão de festas. Se eu falo isso hoje, sei lá, vou ser processado, eu vou achar uma incomodação com o dono do salão e muitas pessoas, por causa da secularização, vão abandonar a igreja e vão para o salão de festas. Então existe uma gama assim, de distanciamento. A gente quer buscar as virtudes dos santos, não a imitação de absolutamente cada detalhe. E Deus te chamou para ser sacerdote exatamente da maneira que tu é, com os teus defeitos e com as tuas qualidades. Quando a gente vai esquecendo quem nós somos, a doença nos pega de uma maneira muito mais ferrenha. Então esse vídeo é um desabafo, é uma voz de milhares de padres, porque quando é setembro todo mundo fala do setembro amarelo, de cuidar da saúde mental, mas o restante do ano ninguém vê o seu padre sumindo aos poucos, não sendo protagonista da própria vida. Porque o padre não pode almejar muita coisa para si, o padre precisa estar o tempo inteiro sendo acolhedor, o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro doando algo, né, como formação sobre a doutrina. Para você que chega para conversar com um sacerdote, você tem a coisa mais importante para falar do seu dia. Para aquele sacerdote você já pode ser a 20ª, 30ª pessoa que traz algo super pesado para ele assimilar e tem que te dar uma resposta. Ele tem que te apontar um caminho, porque senão parece que ele não está te apontando Deus. Então, cuidado, porque o padre também tem os seus próprios sofrimentos e ele guarda para si. Nenhum padre, ou quase nenhum, tem numa família de leigos um lugar onde ele possa ser 100% transparente. Nós aprendemos isso desde o seminário. Amigo de padre é outro padre. A nossa família já não nos compreende mais da mesma maneira, porque às vezes nos olha como aquela criança que éramos antes de sair de casa, ou então como o padre que vai resolver as questões. A nossa comunidade não nos olha mais como um ser humano apenas, a não ser em algumas exceções. Então é necessário uma fraternidade entre os padres para conseguirem juntos ser um pouquinho de Cirineu, né? Se ajudar a carregar essas cruzes. Cuide do seu padre, especialmente com as orações, mas também cobrando menos, deixando ele descansar, entendendo que ele é um ser humano que tem suas falhas, suas preferências, precisa de lazer, enfim. Não é deixar a santidade de lado. Uma vez uma paroquiana me disse isso e gravou fundo no meu coração. Padre, a gente precisa do Senhor por 10 anos, não por 10 meses. O Senhor está, né, se gastando demais em 10 meses e por isso recorrentes vezes ficava doente, né? Nessa época adoecia, melhorava, adoecia de novo, né? Tipo, bom, um resfriado ou sei lá, algum vírus que eu peguei. Mas essa recorrência em pequenas doenças aponta também um certo desequilíbrio interno. A igreja precisa de nós por uma vida inteira doada, não por 5, 10 anos de sacerdócio e depois o abandonar a batina ou abandonar a própria existência. Espero ter te ajudado, meu irmão sacerdote. Padre, o senhor já teve algum episódio de crise de fé? Como lidou com isso? Olha, crise de fé desde que eu fui ordenado sacerdote, não, em nenhum momento. Na época do seminário, acredito que sim, mas não era exatamente uma crise de fé, né? Era mais uma crise talvez do ego, porque quando 2 momentos que me abalaram um pouquinho durante o seminário. Um deles foi uma reflexão que eu não tinha feito e deveria ter feito previamente, que é um pensamento muito simples, mas para mim bastante profundo.
Um dia me caiu a ficha da seguinte frase: eu nunca vou levar meu filho no Beira-Rio. Beira-Rio é o estádio do Inter, né, para quem é de fora. Eu nunca vou levar meu filho para assistir um jogo de futebol. Por quê? Porque essa é uma lembrança muito cara da minha infância. Do meu pai, eu de mão dada com meu pai, entrando no estádio para ver o nosso time de futebol, o time que ele me ensinou a cultivar esse carinho, né, a torcida. E até um ou outro episódio que às vezes acontece em estádio, né, de mais violência, seja falada, seja alguém que se desentendeu mesmo, e meu pai me protegendo. Isso para mim é uma imagem muito forte, né? Depois que a gente cresce, a gente entende que nosso pai não é super-herói, mas para mim ficou muito claro isso. Apesar das misérias que meu pai já demonstrou em algum momento, ele me ensinou a ser esse homem que protege os que ama. Então, em dado momento do seminário, eu pensei isso, né, na paternidade, a falta que me faria isso. Mas, ok, isso foi bem trabalhado mesmo, até na paternidade espiritual, que é uma outra via, mas uma via muito intensa, é diferente, porém, para o coração sacerdotal, ela é realmente aquilo que preenche, né? E o outro momento foi durante a filosofia, porque eu gostei muito do estudo da filosofia, e aí eu digo que entra meu ego. Um dado professor que eu admirava muito me incentivava a fazer mestrado. Ele dizia: olha, tu precisa continuar essa bolsa de pesquisa, esse trabalho aqui, as tuas respostas na prova foram realmente muito boas, tu precisa dar continuidade aos estudos em filosofia. E aquilo mexeu um pouco comigo, pensando assim, eu poderia ser grande se eu continuasse os estudos da filosofia. Porém, não era isso que ia preencher meu coração, não é isso que Deus queria de mim. Aí foi vencer um pouquinho o ego e dar continuidade no seminário, né, e partir para a teologia, e foi a melhor coisa que eu fiz realmente, porque depois eu vi que a filosofia enche a cabeça, mas a teologia enche o coração. Então, acho que essas foram as minhas pequenas crises vocacionais. Quando acontecem episódios sensíveis na diocese, quem fica responsável por conduzir a comunicação dos assuntos? Isso é uma cruz dos bispos, né? O bispo é aquele que deve informar pelo veículo oficial ali, relacionado à assessoria de comunicação: aconteceu tal coisa, tomamos tal atitude, estamos acompanhando desta maneira, rezemos pela situação. Isso fica a cargo dos bispos. Os bispos devem ser muito próximos, né? O bispo é o pai dos padres, o pai espiritual, então ele precisa conhecer bem seus filhos, sacerdotes, e precisa acompanhar suas misérias. Eu digo que, assim, Deus me livre a vocação ao episcopado, porque lida constantemente com problemas de padres, com problemas de paróquias, né? Perde o carinho do povo, um carinho constante, né? No dia a dia da paróquia eu tenho o carinho do povo. Se eu me torno bispo, eu tenho muito mais um gabinete, reuniões, coisas a resolver, mas via de regra é a cruz do bispo isso, tá? Última aqui. Sou padre e acompanho o programa. Não tenho perguntas, só quero agradecer pelo seu trabalho e da Lumine. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe e conto com a tua oração também. É muito legal, particularmente, né? É muito legal receber um feedback de padres também, porque eu penso, né, que não importa se o padre é a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo, sempre vai ter leigo que ama ele e leigo que detesta ele. Então não dá para ir muito não dá para usar como régua, né, muito o julgamento das pessoas, assim, em geral, né, de grupos nesse sentido. Mas quando um padre fala a outro padre agradecendo, parabenizando, isso é diferente, porque, infelizmente, o pecado da língua é muito comum, né, no clero em geral. Como eu disse, né, num vídeo aí, eu não me sinto sofrendo nenhuma perseguição nesse sentido, mas é muito bom receber um elogio. Então, conte com a minha oração também e peço que tu reze por esse apostolado, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês.